No ano de 1990 foi lançado o filme clássico live action de Tartarugas Ninja. Mas o que Tartaruga Ninja tem a ver com o Renascimento? Os roteiristas se inspiraram em 4 grandes artistas do Renascimento, sendo estes Leonardo da Vinci, Donato di Niccolo, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. Nesta videoaula eu irei apresentar e analisar com vocês uma obra de cada um desses artistas. Mas antes eu irei trazer um pouco de contexto para a gente analisar essas obras ali no período do Renascimento. Para entender um período histórico é necessário entender diferentes aspectos deste momento. Você sabe da importância da cultura e principalmente da arte para a história moderna? Hoje eu irei falar um pouco dessa manifestação cultural e como podemos perceber alguns aspectos dessa sociedade moderna por meio dela. Para analisar a história, é preciso que entendamos que ela não acontece de uma hora para outra. Ela acontece de forma lenta e gradual. Portanto, para entender a modernidade e suas artes, é importante também que a gente entenda que ela carrega noções da era anterior, que seria a Idade Média. Na Idade Média, o controle da Igreja sobre as artes era muito forte. Até o século XII. A população medieval, em sua maioria, era rural, e assim não tinha quase nenhum estudo sobre as artes, somente dentro das escolas clericais, que pertenciam à igreja neste momento da história. Assim, a arte greco-romana teve pouca continuidade durante o período da Idade Média, por conta deste grande domínio da Igreja Católica. A instituição igreja, neste momento na Europa, influenciava vários aspectos da sociedade, como política, educação, economia e as artes. Assim, o Renascimento tem o seu estopim a partir do século XV na Europa. Porém, essas transformações artísticas já poderiam ser vistas levemente desde o século XII, porém, não com todas essas características peculiares que iriam ter ali na modernidade. O Renascimento adquiriu muita força com as mudanças que ocorreram ali no período da Baixa Idade Média, com o maior desenvolvimento urbano e comercial, possibilitando assim um maior contato com outras culturas, a exemplo a cultura islâmica e bizantina, que trouxeram de novo para aquela sociedade europeia ocidental os escritos da antiguidade que tinham deixado de ser usados por muito tempo. Os comerciantes das cidades começaram a dar apoio para esses artistas. Esses comerciantes eram chamados de burgueses. Os burgueses surgiram ali na Baixa Idade Média, entre o século XI e século XIV, durante o Renascimento comercial e urbano. Eles habitavam nos burgos, que eram pequenas cidades ou vilarejos fortificados que se formavam ao redor dos castelos ou das rotas comerciais. Esses burgos eram pequenas cidades fortificadas, como eu já disse, e nessas cidades acontecia uma troca impressionante de mercadorias, mas também trocas culturais. Esses investimentos que esses burgueses davam para esses artistas que estavam ali para vender a sua obra foi chamado de mercenato, o conceito de mercenato, os mercenas. Esses incentivos que os ricos comerciantes faziam na arte, e assim essa arte vai se desenvolver com maior força na Europa Ocidental. Mas o que mudou no pensamento dessa sociedade? A partir do Renascimento foi necessária uma mudança na forma de pensar. O pensamento daquelas pessoas ali no início da Idade Moderna foi mudando a partir do distanciamento da igreja, do afastamento. A igreja já vivia um momento ali de instabilidade, onde não existia a sua influência como era na Idade Média, naquele período sobre as pessoas. Cabe ressaltar que a igreja e as temáticas religiosas não foram excluídas por totalidade na vida dessas pessoas. Inclusive, veremos daqui a pouco, nas imagens artísticas criadas no Renascimento, que esse distanciamento do sagrado não foi total. Mas o que houve foi uma mudança, uma valorização maior do indivíduo, do ser, ou seja, o sentido de humanismo, o sentido de antropocentrismo, colocando essas pessoas assim no centro dos estudos das representações artísticas, fazendo assim, podendo que essas pessoas pudessem se desvincular da centralização excessiva que a igreja coordenava ali no medievo, na Idade Média. Mas na modernidade passa a se valorizar mais a individualidade das pessoas e ter esse olhar mais
clínico para a natureza das coisas. É isso que chamamos de humanismo. E isso reflete muito na arte da Idade Moderna. Essas transformações modificaram a vida social daquelas pessoas. Nessa parte da aula, agora vamos analisar para termos uma noção maior de como era essa arte moderna ali dos artistas renascentistas. Eu trouxe uma arte específica de Leonardo da Vinci. Poderia trazer vários, porque ele foi um dos maiores daquela época. Mas eu trouxe uma específica que é muito famosa, que é a Mona Lisa, datada ali de 1503 a 1519, ali no século XVI. A Mona Lisa, pintada com óleo sobre madeira de álamo, é a obra-prima que melhor sintetiza o espírito do Renascimento. Seu criador, Leonardo da Vinci, personificou o ideal do homem renascentista ao atuar como um polímata que transitava com maestria entre a pintura, a engenharia, a anatomia e as ciências. Na tela, a figura retratada é Elisa Gherardin, esposa de Francesco del Giocondo, um próspero comerciante de seda fiorentino. A escolha de eternizar uma mulher da burguesia em vez de uma divindade, uma santa ou uma rainha, é um reflexo claro das transformações socioeconômicas da transição para a Idade Moderna. A ascensão mercantil, o crescimento das cidades e a consolidação do mercenato, onde civis ricos passam a financiar e valorizar a produção artística. O quadro é um manifesto visual do humanismo e do realismo, correntes que desenvolveram a figura humana, sua dignidade própria. Mais do que registrar traços físicos, Da Vinci ambicionava pintar a própria alma e a complexidade psicológica do indivíduo. Essa busca se manifesta no célebre e enigmático sorriso sutil da modelo, bem como em seu olhar magnético que parece acompanhar o espectador, celebrando a individualidade e as nuances das emoções humanas. Para alcançar tamanha fidelidade biológica, o pintor aplicou a ciência diretamente na arte. Seus estudos rigorosos de anatomia, que incluiu a dissecação de cadáveres, permitiram uma representação extraordinariamente realista da estrutura óssea do rosto, da textura da pele e do rosto natural das mãos. Do ponto de vista técnico, a Mona Lisa revolucionou a pintura por meio do esmufato, a técnica de assinatura de Leonardo, abandonando as linhas de contorno rígidas e bidimensionais que caracterizavam a arte medieval. O mestre sobrepôs as camadas finíssimas de tinta para criar transições imperceptíveis entre luz e sombra. O efeito da tridimensionalidade e a ilusão de carne real são especialmente notáveis nos cantos dos olhos e da boca da modelo. Além disso, a obra inova na relação entre o homem e a natureza. O plano de fundo dourado e estático do período medieval dá lugar a um cenário geológico vivo e misterioso. Utilizando a perspectiva atmosfera, Da Vinci aplicou sua percepção científica de que o ar interfere na visão de objetos distantes. As montanhas, rios e caminhos ao fundo vão se tornando azulados, esfumaçados e menos definidos à medida que se afastam. Perfeitamente integrada a essa paisagem cósmica, a figura de Mona Lisa repousa em harmonia com o ambiente, coroando a filosofia naturalista que marcou profundamente o século XVI. Para Michelangelo, eu trouxe uma que é a mais famosa dele, que está no teto da Capela Sistina, que é a Criação de Adão, de 1511. A Criação de Adão não é apenas uma das obras de arte mais icônicas do mundo, mas também um manifesto visual definitivo do Renascimento italiano. Localizado no teto da Capela Sistina, no Vaticano, o afresco foi encomendado pelo Papa Júlio II, um reflexo do mecenato da época, onde a própria Igreja Católica utilizava a grandiosidade da estética clássica para reafirmar seu poder espiritual e político. A obra surge no auge do século XVI, um momento de profunda transição cultural. O mundo ocidental começava a romper com o rígido teocentrismo medieval para abraçar o humanismo. Embora o tema da pintura seja estritamente religioso, extraído do livro de Gênesis, a abordagem de Michelangelo subverte a tradição e coloca a humanidade em um novo patamar de dignidade.
A grande ruptura filosófica de a criação de Adão reside na forma como a divindade e a humanidade são equiparadas. Na Idade Média, Deus era frequentemente representado de maneira abstrata, distante ou puramente simbólica. Michelangelo desafia essa convenção ao retratar o Criador como um homem idoso, porém dotado de um vigor físico extraordinário, dinâmico e musculoso. Do outro lado, Adão não é pintado como uma criatura frágil, submissa ou inferior. Ele possui anatomia monumental, forte e bela, espelhando a própria forma divina. Essa escolha estética evoca ao neoplatonismo da época. A beleza física como reflexo da perfeição da alma e de Deus. Adão está na iminência de receber a centelha divina, que, nesta leitura humanista, representa não apenas a vida biológica, mas o livre-arbítrio, a dignidade e a razão. Para os mestres renascentistas, a arte e a ciência caminhavam de mão dadas. Michelangelo, que dissecava cadáveres em segredos para compreender a estrutura humana, aplicou um rigor cirúrgico na obra. A precisão dos músculos, tendões e a tensão nos braços das figuras revelam um domínio anatômico sem precedentes. Essa interseção com a ciência ganha contornos fascinantes na famosa teoria do cérebro. Diversos médicos e historiadores da arte apontam que o manto vermelho que envolve Deus e a sua corte de anjos reproduz com exatidão anatômica o corte lateral de um cérebro humano. Se a escolha foi feita intencional, Michelangelo deixou uma mensagem audaciosa. O maior presente de Deus para o homem não foi apenas a carne, mas a mente, a inteligência e o pensamento racional. Como se considerava primeiramente um escultor e não um pintor, Michelangelo transferiu essa tridimensionalidade para o afresco. Através de um uso magistral de luz e sombra, ele adotou as figuras de um volume tão realista que os corpos parecem saltar do teto da capela. A composição é um triunfo do equilíbrio e da simetria renascentista. Uma linha diagonal imaginária divide perfeitamente o mundo terreno e o espiritual. O ápice dramático da obra se concentra no famoso ponto focal, o vão milimétrico entre os dedos indicadores de Deus e Adão. Esse espaço vazio carregado da tensão estática hipnotiza o espectador e eterniza o exato milésimo de segundo que antecede o início da história humana. Já para Rafael Sanzio, eu trouxe aquela que é uma das mais famosas dele, que é a Escola de Atenas, datada ali de 1509 a 1511. O jovem pintor Rafael Sanzio foi convocado a Roma pelo Papa Júlio II. O pontífice, em uma estratégia de prestígio político e espiritual, passou a financiar ativamente a arte humanista, encomendando a decoração dos seus aposentos no Palácio Vaticano. Foi na Stanza della Signatura, o gabinete de estudos e biblioteca do Papa, que Rafael pintou seu afresco mais famoso, a Escola de Atenas. Longe de ser uma representação puramente religiosa, a obra consolidou-se como uma grandiosa celebração do conhecimento humano, da filosofia clássica e da busca incansável pela verdade através da razão e do intelecto. A Escola de Atenas não é apenas uma pintura, mas um manifesto visual de todos os valores estéticos e filosóficos do renascimento cultural. Rafael aplicou de forma magistral os seguintes pilares na composição. O período renascentista propunha o renascer dos valores civilizatórios de Grécia e Roma antiga. O artista materializou esse resgate de duas maneiras explícitas. Primeiramente, na escolha dos personagens. Rompeu-se com a tradição medieval de retratar santos e figuras bíblicas, reunindo em um mesmo espaço os maiores filósofos, matemáticos e cientistas do mundo pagão antigo, como Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras e Euclides. O ambiente escuro e místico de uma catedral medieval deu lugar a um imenso e luminoso templo romano clássico, adornado com arcos de triunfo, abóbadas de berço e de caixotões, fortemente inspiradas no panteão de Roma, e estátuas dos deuses mitológicos Apolo, representando a razão e a arte, e Atena, a deusa da sabedoria. A grande virada técnica do Renascimento foi a capacidade de projetar a tridimensionalidade e a profundidade do mundo real em um plano
em um plano estritamente bidimensional. Rafael dominou essa técnica ao posicionar o ponto de fuga da pintura exatamente no centro geométrico do quadro, no espaço vazio entre as cabeças de Platão e Aristóteles. Essa precisão geométrica funciona como um guia invisível que conduz o olhar do espectador diretamente aos protagonistas. Além disso, a composição é marcada por uma simetria e equilíbrio rigorosos. Há um peso visual perfeitamente balanceado entre os lados esquerdo e direito, transmitindo uma profunda sensação de ordem, harmonia e instabilidade cósmica. Colocando o homem como a medida de todas as coisas, a obra transborda de dinamismo intelectual. Cada filósofo é retratado em uma atitude pensante. Eles debatem, gesticulam, ensinam e escrevem, demonstrando a dignidade e a liberdade do uso da mente humana. Esse idealismo ganha vida através de um domínio anatômico primoroso, que contrasta com o estilo rígido e plano da Idade Média. Sobre os tecidos das vestes, nota-se o peso, o volume e as proporções exatas dos corpos. Para coroar o realismo físico e conferir volume tridimensional aos personagens, Rafael utilizou o jogo de luz e sombra. O coração conceitual da obra está localizado no topo da escadaria central, onde se encontram os dois maiores pilares da filosofia ocidental, cujas posturas corporais sintetizam suas respectivas correntes de pensamento. Platão posiciona-se à esquerda, apontando o dedo indicador para o alto. Esse gesto simboliza sua filosofia idealista e metafísica, a premissa de que a verdadeira essência e a verdade absoluta reside no mundo intangível das ideias. Em seus braços ele carrega sua obra Timeu. Aristóteles, seu discípulo, situa-se à direita, estendendo a palma da mão horizontalmente em sua direção à terra. Seu gesto representa a filosofia realista e empírica, a convicção de que o conhecimento e a verdade devem ser buscados no mundo físico, por meio da observação prática, da experiência e da ciência. Ele segura seu livro Ética. O grande trunfo de Rafael nessa representação não foi escolher um lado, ao colocar ambos no mesmo patamar de importância e centralidade. O pintor demonstrou que o Renascimento integrava o idealismo e o empirismo como duas bases complementares e igualmente válidas para a construção do saber humano. Mais do que demonstrar virtuosismo técnico, Rafael utilizou a escola de Atenas para ratificar a mudança do papel social do artista no século XVI. Eles deixavam de ser vistos como meros artesãos mecânicos e passavam a ser respeitados como intelectuais de alto escalão. Para selar essa transição, Rafael homenageou seus contemporâneos emprestando suas feições aos sábios da antiguidade. O filósofo Heráclito, retratado como um homem profundamente melancólico e pensativo, que se apoia sobre um bloco de pedra em primeiro plano, ganhou o rosto de Michelangelo. Curiosamente, essa figura não constava nos esboços originais. Rafael adicionou posteriormente, impactado e impressionado ao testemunhar o teto da Capela Sistina que Michelangelo pintava na mesma época, a poucos metros dali. Já as feições de Platão foram modeladas com base no rosto do respeitado Leonardo da Vinci. Por fim, no canto direito inferior da tela, um jovem de boina preta desvia o olhar da multidão de sábios para encarar diretamente o espectador. É o próprio autorretrato de Rafael Sanzio, que imortalizou sua presença e validou sua importância histórica, colocando-se lado a lado no mesmo panteão das mentes mais brilhantes que a humanidade já conheceu. Diferentemente dos três nomes anteriores analisados, Donatello eu irei trazer uma escultura, ou seja, não é uma pintura, é uma escultura, que seria o Davi de bronze, que é datado por volta de 1440. Para compreender a magnitude desta obra, é preciso entender o impacto de sua ousadia. O Davi de Michelangelo foi a primeira estátua nu masculino em tamanho natural livre, ou seja, totalmente tridimensional e descolada da arquitetura, a ser fundida desde a Antiguidade Clássica. Durante a Idade Média, o corpo humano despido era associado quase exclusivamente ao pecado, à vergonha e à queda, como nas representações de Adão e Eva. Donatello rompe drasticamente com essa visão ao resgatar o nu como uma celebração da criação e da beleza humana. Financiada pela poderosa família Médici para o pátio de seu palácio em Florença, a obra nasceu no epicentro do mecenato e da vanguarda intelectual, unindo poder político e inovação artística.
Donatello aplicou na fisicalidade da escultura as principais marcas registradas do período renascentista, inovando tanto na postura quanto na execução técnica. A postura de Davi é um triunfo do design anatômico. O peso do corpo está associado principalmente na perna direita, enquanto a perna esquerda permanece relaxada, pousada sobre a cabeça decepada do gigante Golias. Essa assimetria harmônica cria uma linha em S no corpo, que confere à estátua uma sensação incrível de movimento realista, rompendo totalmente com a rigidez estática da arte medieval. Ao contrário do monumental e musculoso Davi, que Michelangelo esculpiria décadas mais tarde, o Davi de Donatello é um adolescente. Seu corpo é magro, jovem e de traços quase efeminados. Esse realismo preciso enfatiza a mensagem bíblica. O jovem venceu a batalha não pela força bruta, mas pela astúcia e pela graça divina. Para alcançar tamanha riqueza de detalhes, o escultor resgatou diretamente dos romanos a complexidade técnica de fundição em bronze por cera perdida, demonstrando o alto nível de sofisticação técnica que a Florença do século XV estava atingindo. O Renascimento tinha como característica fascinante o cruzamento da tradição cristã com a mitologia pagã greco-romana. E esta obra é o reflexo perfeito desse sincretismo cultural. De um lado, temos o herói bíblico do Velho Testamento, o jovem pastor que derrota o gigante filisteu com uma funda. De outro, vemos uma estética puramente pagã. Davi está completamente nu, usando apenas botas ornamentadas e um chapéu enfeitado com louros. Visualmente, a figura se assemelha muito mais ao do deus grego Hermes, ou seja, Mercúrio, do que ao futuro rei de Israel. Para o humanismo da época, a virtude clássica e a fé cristã não eram excludentes, mas sim caminhos paralelos para a compreensão da verdade. A arte renascentista carregava um forte papel político-social e o Davi de bronze funcionava como um poderoso símbolo de identidade para a época. No contexto político, ele era um símbolo da República de Florença, uma cidade-estado menor, mas orgulhosamente autônoma, livre e inteligente, que conseguia resistir e derrotar os gigantes vizinhos e os regimes tirânicos da Itália, como o Ducado de Milão. Por fim, o olhar introspectivo do herói coroa a obra com um ideal antropocêntrico. Sobre a aba do chapéu, a expressão de Davi não é de celebração, arrogante ou fúria. Ele olha para baixo, reflexivo, sereno e pensativo. Essa valorização da psicologia do indivíduo que reconhece o peso de suas próprias ações e de sua mente é a essência pura do pensamento renascentista. Bom, durante essa aula podemos analisar o Renascimento dentro de um âmbito artístico. Com as 4 obras analisadas aqui, sendo 3 pinturas renascentistas e uma escultura, podemos perceber uma mudança de pensamento bem clara e uma mudança física também na construção das coisas. E mais de 500 anos depois, na nossa era contemporânea, alguns historiadores vão dizer era digital, é possível perceber a influência dessas obras renascentistas, mas não mais pintada à mão, tendo aquele pensamento, geométrico, humanístico, anatômico, mas com um comando, um prompt, você e eu conseguimos fazer uma obra renascentista como esta. Brincadeiras à parte, agradeço pela sua atenção, por ter ficado até aqui no vídeo e até a próxima.